Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para contar um caso assustador. O caso James Hutchinson, abandono e tragédia. Um menino de 6 anos simplesmente não sai andando pela porta. Há mais nessa história do que você está me contando. Eu conversei com Hamilton, meu parceiro conversou extensivamente com ele, e Hamilton revelou isso lentamente. Eu sugeriria que você apenas me dissesse a verdade agora, interpelou o investigador. Era fevereiro de 2021, quando um menino foi dado como desaparecido em Middleton, Ohio, por sua mãe e o namorado dela. Uma busca extensa e exaustiva pelo menino começou, mas não demoraria muito até que alguém fizesse uma confissão perturbadora. Uma confissão que causaria ondas de choque em todo o país e nas redes sociais. Era por volta das 10h15 da manhã de domingo, 28 de fevereiro de 2021, quando um casal foi à delegacia de Middleton. Quem era o casal e quem havia desaparecido? Brittany Gosney, de 29 anos, e seu namorado James Hamilton, de 42 anos. Eles informaram à polícia que o filho de 6 anos de Gosney, James Hutchinson, estava desaparecido. Disseram que haviam acordado pela manhã e descoberto que James não estava em casa. Explicaram à polícia que tinham procurado por James por algumas horas, mas sem sucesso, e então vieram à delegacia. A família morava na Crawford Street e James era um aluno do primeiro ano na escola primária Rosa Parks. A diretora da escola, Tracy Neely, disse que James era um aluno alegre e extrovertido. Ele era um menino muito amoroso que cumprimentava seus professores todas as manhãs com um forte abraço. Mesmo quando voltou à escola com os protocolos da pandemia em vigor, James sempre tentava dar um abraço ou, no mínimo, um high five. James foi descrito como um menino branco, com cerca de 90 centímetros de altura e pesando cerca de 19 quilos. Ele tinha cabelos ruivos e olhos azuis. De acordo com Gosney, seu filho estava vestindo uma camisa vermelha com calças de pijama do Batman azuis e vermelhas. A polícia pediu ao público que ficassem atentos a James e ligassem caso o vissem. Imediatamente, a polícia suspeitou de Gosney e Hamilton quando eles vieram relatar o desaparecimento de James. Interrogatório e primeiras suspeitas. Ambos tinham versões conflitantes dos eventos quando se tratava da última vez que haviam visto James. Parecia que eles não conseguiam acertar sua história. Então, naturalmente, a polícia os separou e falou com eles individualmente. Hamilton disse que havia acordado por volta das 3h45 da manhã e descoberto que James estava desaparecido. Disse que procurou James a pé e depois em sua van, mas revelou que voltou para casa, tomou medicamentos para dormir e adormeceu antes de acordar às 8h30 da manhã para procurar James novamente. Não demoraria muito até que a verdade finalmente viesse à tona, e era mais horrível do que qualquer um poderia ter imaginado. Quando os investigadores deixaram momentaneamente a sala de interrogatório, Hamilton pôde ser ouvido perguntando a si mesmo: "Cara, por que esse menino tinha que fazer isso? James, por que você faz essas coisas estúpidas?" Na outra sala de interrogatório, outros investigadores estavam falando com a mãe, Gosney, e sua história falsa também começava a desmoronar. Hamilton foi informado disso, mas perguntou quanto tempo mais o interrogatório iria durar, afirmando: "Tenho que procurar meu afilhado. Preciso da minha medicação." A confissão chocante de um crime. Enquanto isso, na sala de interrogatório ao lado, Gosney estava confessando. Embora ela tivesse tentado mentir sobre o que aconteceu, ela se enrolou em suas próprias mentiras e foi confrontada pelo investigador. "Querida, eu peguei você em cerca de 5 mentiras em cerca de 2 minutos. Um menino de 6 anos simplesmente não sai andando pela porta. Há mais nessa história do que você está me contando." Eu conversei com Hamilton, meu parceiro conversou extensivamente com ele. E Hamilton está revelando isso lentamente. Eu sugeriria que você apenas me dissesse a verdade agora, afirmou o investigador. Como um aviso prévio, os detalhes a seguir são perturbadores e descrevem o trágico fim de uma criança. Depois de manter sua história por várias horas, Gosney finalmente contou aos investigadores que por volta das 3 horas da manhã de sábado, ela havia levado James e seus 2 irmãos, de 9 e 7 anos, para a área de vida selvagem Rush Run, em Somerville. A área de vida selvagem é uma joia escondida e um local popular para caminhantes. Na verdade, a família havia pescado na área anteriormente. Gosney, no entanto, não estava levando seus filhos para um passeio matinal. Ela explicou que levou James e seus irmãos para a área relativamente isolada para assustá-los ou abandoná-los.
Ela parou no estacionamento e ordenou que as 3 crianças saíssem da van. Eu disse a ele porque ele tinha que usar o banheiro também. Disse a ele que eu ia deixá-lo. Bem, eu estava pensando em deixá-los, então eu meio que saí um pouco e James caiu meio que de joelhos. Foi tentar se levantar de novo e então simplesmente caiu, afirmou a mulher. Você o atingiu com a van então? Perguntou o investigador. Gosney disse que não atropelou James, mas disse que ele havia estendido a mão e segurando a maçaneta da porta da van, presumivelmente tentando voltar para dentro da van. Era tarde da noite, escuro, e a ideia de ser abandonado na natureza sozinho seria aterrorizante para a maioria dos adultos, quanto mais para crianças. James agarrou a maçaneta da porta e se agarrou por sua vida enquanto Gosney saía em alta velocidade, arrastando seu filho por alguma distância. Gosney explicou que James eventualmente soltou a maçaneta da porta e ela continuou dirigindo. Ela disse que voltou à cena cerca de 30 a 40 minutos depois e disse que encontrou o corpo de James no meio do estacionamento. Ele havia sofrido uma lesão na cabeça. Ela ordenou que as outras 2 crianças voltassem para a van e colocou o corpo sem vida de James de volta com eles. Ela disse aos investigadores que havia colocado o corpo de James na van, suave e delicadamente. O descarte do corpo. Gosney voltou para a casa deles em Crawford Street. Ela levou James para cima e o colocou em um quarto enquanto as outras 2 crianças voltavam para a cama. Quando elas estavam dormindo, Gosney e Hamilton levaram o corpo de James da casa para Lawrenceburg, em Indiana, que ficava a cerca de 1 hora de distância. No local, eles pararam na ponte e jogaram o corpo de James no rio Ohio, depois de prendê-lo com um bloco de concreto amarrado aos seus pequenos pés. Hamilton tinha essa corda que ele conseguiu para o trabalho e estava usando para amarrar o James e o bloco de concreto. Então, no meio da ponte, ele me disse para sair, abrir rapidamente a porta traseira do lado do passageiro, e eu deveria pegar seus pés e ajudá-lo a jogar a criança. Quando nós o jogamos, houve um splash por causa do bloco ser pesado, continuou detalhando a monstruosa mulher. Mais detalhes grotescos. Depois de levar Gosney ao local onde ela havia tentado abandonar seus filhos, eles a levaram de volta à delegacia para mais questionamentos. Ela se abriu um pouco mais, fornecendo detalhes mais contundentes sobre os últimos momentos de James na Terra. Ela mostrou aos investigadores que quando parou no estacionamento, James não queria sair da van. Seus 2 irmãos saíram, mas ele se recusou. Ela declarou, eu estava dizendo, saia. Eu disse às crianças que sentia muito. As crianças mais velhas foram as únicas que saíram. Ela disse que James respondeu, mamãe, eu não quero estar aqui. James eventualmente saiu da van, mas continuava tentando abrir a porta traseira para voltar. Ela confessou que sabia que havia arrastado James enquanto ele se agarrava à maçaneta. Ela explicou que não podia ouvir muito porque estava com a música ligada, mas disse que em um ponto ouviu as crianças gritando, e então ouviu um barulho. Mas não parou para investigar o que era esse barulho ou verificar se James estava bem. Ela simplesmente continuou dirigindo antes de eventualmente retornar algum tempo depois. De volta à outra sala de interrogatório, Hamilton finalmente começou a confessar. Ele enfatizou que não estava com Gosney quando James foi morto, mas admitiu que ambos haviam levado as crianças para Rush Run antes e as deixado lá como uma tática de susto e uma forma de punição. Ele declarou, ela deveria levar as crianças lá e dar a elas uma espécie de susto, deixá-las por alguns minutos e depois voltar e pegá-las, porque elas estavam se comportando muito mal. Bem, de repente ela me liga e me diz que um deles está morto, e então explica que James estava correndo atrás dela, tropeçou, caiu e bateu a cabeça, e com isso teve um traumatismo craniano e faleceu. Hamilton aparentemente se deu conta de que havia feito declarações incriminadoras, dizendo ao investigador, vou para a cadeia só por ajudá-la. Isso não é justo comigo. O investigador respondeu, também não é justo com o menino. Investigação e busca. Com a revelação horrível, os investigadores embarcaram no rio Ohio para iniciar a busca por James. Eles foram assistidos por mergulhadores, mas os níveis de água estavam extremamente altos e a água estava traiçoeira, o que dificultou a busca. Na verdade, a chuva durante o fim de semana combinada com o derretimento da neve tornou muito difícil a busca, e a mesma precisou ser adiada por um tempo, enquanto os níveis de água eram rotineiramente verificados para determinar quando era seguro o suficiente para continuar.
As autoridades realizaram uma coletiva de imprensa para informar o público sobre a atualização trágica no caso. Eles disseram que ainda não haviam descoberto um motivo para o assassinato sem sentido de James. O chefe de polícia David Burke disse que Gosney não havia mostrado nenhum remorso por suas ações. Ela havia feito a confissão durante uma entrevista, mas eles precisariam entrevistá-la mais para tentar estabelecer algum tipo de motivo. Ele disse durante a coletiva de imprensa: "Isso realmente tocou minha alma e meu coração. Meus filhos são mais velhos, mas o mais novo tem 16 anos e eu estou apenas sentado aqui, sabe? O pobre menino de 6 anos não tem ideia do que está acontecendo e para as outras crianças passarem por isso também é simplesmente de partir o coração." Após as confissões, Gosney e Hamilton foram presos. Gosney foi acusada de homicídio, abuso de cadáver e adulteração de provas. Hamilton foi acusado de abuso de cadáver e adulteração de provas. A fiança de Gosney foi fixada em $1 milhão e a de Hamilton em $100 mil. Impacto na comunidade. Conforme a notícia do assassinato de James se espalhou pela mídia, homenagens a ele começaram a chegar. A diretora de sua escola, Tracy Neely, enviou uma declaração na segunda-feira de manhã que dizia: "Estamos todos de luto pela perda de nosso amigo James hoje. James era uma alma feliz e alegre que adorava a escola. Nos dias em que ele estava na aula, ele dava abraços em todos os seus professores ao entrar na escola." Também foi anunciado que uma cerimônia de celebração da vida seria realizada mais tarde na semana no estádio Barnett. Histórico familiar. James morava em Middleton com sua mãe Gosney, o namorado dela Hamilton e seus 2 irmãos, Rachel e Lucas. Gosney e o pai de James, Louis Hutchinson, haviam se separado apenas no ano anterior. Louis descreveu seu filho como um ótimo garoto, acrescentando que ele era realmente engraçado e trazia alegria para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. A família tinha um estilo de vida bastante nômade, mudando-se de área em área e de hotel em hotel. Eles haviam morado em vários locais nos anos anteriores, incluindo Kentucky e Flórida. Gosney e Hamilton haviam se conhecido há cerca de 1 ano antes do trágico evento. Na época, Gosney e o pai de James, Louis, haviam se mudado para a casa da irmã de Louis, Priscilla e Hamilton, que na época eram casados e estavam juntos há 12 anos. Os 2 casais haviam morado juntos e criado seus filhos na mesma casa até que Louis e sua irmã começaram a acusar Gosney e Hamilton de terem um caso, o que eles realmente tinham. Gosney e Hamilton acabaram se mudando juntos e ficaram pulando de hotel em hotel antes de se mudarem para a casa em Middleton apenas uma semana antes de James ser morto. Por um tempo, Gosney havia trabalhado como estoquista e caixa na Family Dollar, mas disse que saiu devido ao fato de ter sofrido assédio sexual. Ela havia trabalhado por algum tempo na Kroger, mas deixou esse emprego por problemas de transporte. Hamilton também não tinha emprego. Ele tinha um longo histórico criminal que se estendia por décadas. Em 1999, ele foi condenado por roubo e depois, em 2005, foi condenado por porte ilegal de armas. Essas eram ambas condenações por crimes graves. Ele também havia enfrentado várias acusações de contravenções, que incluíam infrações relacionadas a drogas, conduta desordeira, violência doméstica e obstrução de negócios oficiais. Gosney também tinha um 4º filho, mas anos antes essa criança havia sido removida de seus cuidados, colocada em um lar adotivo e posteriormente adotada, o que se assemelhava à própria história pessoal de Gosney. Ela havia morado com seu pai e a namorada dele, mas quando tinha 12 anos, foi removida pelos serviços de proteção à criança do condado de Hamilton e foi colocada em vários lares adotivos antes de ser emancipada aos 18 anos. Mais revelações. Durante a prisão dos seus cuidadores, os irmãos de James, Rachel e Lucas foram colocados em lares adotivos. Enquanto os investigadores tentavam estabelecer um motivo para o cruel ato, Gosney lhes faria um favor e forneceria um para eles. Ela alegou que por algum tempo seu namorado, Hamilton, vinha pressionando-a para se livrar de James e seus 2 irmãos. Ela disse que Hamilton batia nas crianças e as amarrava. Antes de finalmente tentar abandonar seus 3 filhos, Gosney supostamente havia explorado opções para renunciar a seus direitos parentais. Ela explicou isso após sua prisão, mas disse que encontrou uma série de barreiras. Vigílias e homenagens. Na noite de segunda-feira, uma vigília foi realizada no Garner Park, em Middleton.
centenas de pessoas apareceram para prestar homenagem a James, incluindo seu pai, Lewis. Na vigília, Lewis disse à multidão: "Eu nem sei como processar tudo isso. Ele era simplesmente meu mundo." Ele falou sobre tempos mais felizes, dizendo aos presentes que ele poderia estar tendo o pior dia da vida, mas quando via seu filho, isso mudava. Ele mencionou brevemente Gosney, dizendo: "Eu não sei como alguém pode ser um monstro e fazer isso a um menino de 6 anos." A comunidade acendeu velas, fez um momento de silêncio e depois soltou balões no ar. Alguns deles conversaram com a mídia, como Jennifer Mullins, que disse que realmente esperava que o corpo de James fosse encontrado para que ele pudesse ter alguma paz. Além da vigília, um memorial improvisado tomou forma do lado de fora da casa da família. Havia balões, velas, brinquedos e cartazes prestando homenagem a James. Todos descreveram James como um menino muito bem comportado, que trabalhava duro e adorava ajudar outros alunos. A comunidade realmente se uniu após o trágico assassinato e queria transformar seu luto em algo positivo. Como resultado, autoridades da cidade e da escola estabeleceram um fundo fiduciário em homenagem a James que permitiria à comunidade doar dinheiro para os 2 irmãos de James. Foi chamado de Fundo Memorial James You Are Loved. O dinheiro arrecadado não seria usado para despesas do funeral, pois os arranjos já haviam sido doados por membros da comunidade. Acusações contra Gosney e Hamilton. Apenas um dia após a realização da vigília, Gosney foi indiciada por acusações de homicídio e abuso de cadáver. Ela também foi acusada de homicídio culposo e múltiplas acusações de colocar crianças em perigo, abdução e sequestro. Hamilton também foi indiciado por acusações de sequestro, 2 acusações de colocar crianças em perigo por supostos crimes e 2 acusações de abuso grave de cadáver e adulteração de provas. A nova fiança foi fixada em $2 milhões para Gosney e $750 mil para Hamilton. As acusações não carregavam a possibilidade de pena de morte se fossem condenados. O promotor do condado de Butler, Michael Moser, diria ao público: "Talvez ela pensasse que os lobos o pegariam no lugar que ela pretendia abandoná-lo, mas sua conduta na morte deste menino foi imprudente quando ela o atingiu com seu carro, o que é um crime grave." Como nenhum dos 2 foi acusado de homicídio qualificado, a promotoria não estaria buscando a pena de morte. Nova tentativa de busca pelo corpo. A busca pelo corpo de James ainda não havia conseguido continuar. Recuperar um corpo de um rio é extremamente difícil mesmo em condições consideradas ideais. No entanto, quando o nível da água está alto e a corrente é rápida, isso torna ainda mais difícil e diminui as chances de uma recuperação bem-sucedida. O capitão Rick posta a emergências, incluindo um helicóptero. Os investigadores também receberam assistência da unidade de busca e recuperação da Associação Policial do Condado de Hamilton, que estava escaneando a água com sonar. A tecnologia de busca por sonar alertaria os investigadores para uma área de interesse perto da ponte Carroll Cropper, perto da fronteira entre Ohio e Indiana. Um cão farejador foi trazido para a área e alertou para o cheiro de decomposição. Parecia altamente provável que os investigadores finalmente fossem capazes de recuperar o corpo de James. Na época, os investigadores estavam procurando no rio não apenas pelo corpo de James, mas também pelo corpo de outro menino, Nilo Latimore, de 3 anos, que foi jogado vivo no rio por Dazen Brown, que havia esfaqueado a mãe de Nilo até a morte. Os mergulhadores vasculharam toda a área ao redor da área de interesse, mas infelizmente ninguém foi encontrado. Audiência e alegação de insanidade. Enquanto a busca por James continuava, tanto Gosney quanto Hamilton se declararam inocentes. O advogado de defesa nomeado pelo tribunal de Gosney, David Washington, apresentaria uma moção buscando uma declaração de insanidade para sua cliente. Ele também estava buscando uma avaliação de saúde mental ordenada pelo tribunal, que poderia determinar sua capacidade de entender as acusações contra ela e de ajudar em sua defesa. Ele queria que Gosney fosse considerada inocente por razão de insanidade. Os promotores revelariam que nos dias que antecederam o assassinato de James, tanto Gosney quanto Hamilton haviam amarrado as mãos e pés de James e seus 2 irmãos, colocado panos em suas bocas e os deixado nessa posição em um armário por várias horas. Os promotores escreveram que isso foi feito com o propósito de aterrorizar e/ou infligir danos físicos graves a 3 crianças. Isso era algo que Hamilton havia prontamente confessado quando foi interrogado. Então, após o assassinato de James, Gosney e Hamilton haviam tentado ocultar evidências.
Eles removeram o disco rígido das câmeras de vídeo em sua casa, que presumivelmente haviam capturado o abuso das crianças e possivelmente até o corpo morto de James sendo carregado para dentro da casa. Eles também removeram fita e corda e as descartaram. O juiz Noah Powers ordenaria a avaliação de competência. No entanto, o fato de Gosney ter removido o disco rígido das câmeras de vídeo em casa poderia prejudicar a alegação de insanidade, porque mostrava que ela certamente tinha a capacidade de esconder evidências. No final de abril, Gosney foi considerada competente para ser julgada e, com base no relatório do psicólogo, o advogado de defesa Washington anunciou seus planos de retirar a alegação de insanidade. Isso significava que Gosney prosseguiria para julgamento sem poder utilizar-se desta tese. Relatório psicológico. O relatório do psicólogo tornou-se público. Ele revelou que Gosney era uma sobrevivente de abuso sexual infantil. Dizia, em parte. Também foi notado que ela não parecia apresentar angústia ao discutir as acusações sofridas, incluindo a morte de seu filho mais novo. Em vez disso, discutindo isso de maneira objetiva e apresentando nenhum apego emocional aos outros. O psicólogo havia determinado que Gosney tinha um transtorno de personalidade subjacente, mas não era considerada como tendo uma doença mental grave. O corpo de James ainda não havia sido recuperado do rio, e o promotor Moser disse que, embora não fosse necessário para provar o assassinato, eles precisariam de mais evidências do que apenas uma confissão. Ele declarou: "O corpo, para mim, embora eu gostaria de tê-lo, é não essencial. Mas você tem outras evidências da circunstância factual do crime, além de uma mera confissão. Confissões são importantes. Elas dão muita direção, ajudam você a encontrar outras evidências, dizem aos seus investigadores onde ir e onde procurar outras coisas que corroboram certas coisas." Seria decidido que Gosney e Hamilton seriam julgados separadamente, com o julgamento de Gosney agendado para 20 de setembro de 2021 e o julgamento de Hamilton depois, em 4 de outubro de 2021. Neste ponto do caso, Rachel e Lucas estavam em lares adotivos e o fundo de bolsa de estudos havia atingido mais de $28 mil e havia sido assumido pela Bear Church em Middleton. Como o corpo de James ainda estava desaparecido, nenhum funeral havia sido realizado ainda. A busca ainda estava sendo conduzida, mas não de forma contínua. Novas tentativas de defesa e acordo de confissão. De volta ao tribunal, o advogado de defesa de Gosney tentaria fazer com que as declarações que ela havia feito aos investigadores fossem excluídas como evidência. Ele argumentou que seus direitos haviam sido violados, porque ela não tinha um advogado presente. Ele também acusou os investigadores de se aproveitarem do estado mental de Gosney durante o interrogatório. À medida que o julgamento de Gosney se aproximava rapidamente, ela compareceu ao tribunal em meados de agosto. Durante a audiência do tribunal, ela inesperadamente se declarou culpada de assassinato e 2 acusações de colocar crianças em perigo. A declaração de culpa fazia parte de um acordo de confissão, no qual as 13 acusações restantes contra Gosney foram retiradas. Após a declaração de culpa, uma coletiva de imprensa foi realizada, durante a qual o promotor Moser disse: "Isso absolutamente é justiça para James." Ele também disse que Gosney havia renunciado ao seu direito de ser referida como mãe ou parente. Ele revelou que a declaração de culpa carregava uma sentença de 15 anos à prisão perpétua, mas a sentença seria decidida durante a fase de sentença. Ele disse que o escritório do promotor estaria recomendando uma sentença de prisão perpétua para Gosney. Muitas pessoas na comunidade estavam pedindo a pena de morte para Gosney. O acordo de confissão era certamente preferível. Os 2 irmãos de James, muito provavelmente, teriam sido chamados para testemunhar, já que haviam sido abandonados com James e visto a morte do irmão. Testemunhar no julgamento só teria levado a muito mais trauma para Rachel e Lucas. O advogado de defesa de Gosney declararia que sua cliente entendeu a importância da decisão que tomou naquela manhã, quando tentou abandonar seus 3 filhos, acabando por matar um deles. Ele disse: "Acho que ela vai ter que lidar com isso pelo resto da vida, e seus filhos vão ter que lidar com isso pelo resto das vidas deles." Hamilton seguiria o exemplo, comparecendo ao tribunal logo depois para se declarar culpado de sequestro, abuso grave de cadáver e 2 acusações de colocar crianças em perigo. Essas acusações estavam relacionadas ao abuso dos irmãos de James e ajudar a se livrar do corpo de James. A audiência havia sido brevemente adiada porque Hamilton estava supostamente chateado.
Parte de seu acordo de confissão significava que ele teria que se registrar como um agressor violento. Legado de James. As fases de sentença seriam as próximas, mas antes disso, um banco em memória de James foi colocado em sua antiga escola primária. O banco continha uma fotografia de James sorrindo na parte de trás. Era uma homenagem adequada a James e foi possível graças a doações da comunidade e da Dodds Memorials em Middleton. Como o corpo de James não havia sido recuperado, o banco simbolizava algo próximo a uma lápide. Sentença final. Os investigadores que trabalharam no caso compareceram à audiência de sentença de Gosney, que ocorreu em setembro. O caso realmente tinha afetado os investigadores, incluindo um que na verdade deixou a seção de detetives para voltar a trabalhar na patrulha. Também estavam presentes Lewis, o pai de James, e o superintendente Stiles e a diretora Neely. O advogado de defesa de Gosney, Washington, disse que não ia defender as ações de sua cliente, mas disse: Gosney é um exemplo de quando as pessoas tentam buscar ajuda. Ela, em múltiplas ocasiões, com múltiplas pessoas, disse a elas que estava sobrecarregada. Ela disse a elas que não conseguia lidar com a situação. Acho que esse fator, combinado com os problemas de saúde mental que ela tinha, a fez fazer coisas que são inexplicáveis. É uma tragédia por tantas razões. No entanto, foi então revelado pela promotora assistente Kelly Hill que Gosney havia se recusado a procurar os serviços sociais para obter assistência com seus 3 filhos porque estava com medo. Gosney havia alegado anteriormente que havia buscado maneiras de renunciar a seus direitos parentais. Não havia evidências de que ela realmente tivesse feito isso. Ela nunca havia contatado nenhuma agência que pudesse ter oferecido ajuda. Na verdade, Gosney nem mesmo havia pesquisado na internet algum tipo de conselho sobre renúncia de direitos parentais. Brittany Gosney seria condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 21 anos. Ela também foi ordenada a se registrar no registro de agressores violentos de Ohio por 10 anos, se alguma vez fosse libertada em liberdade condicional. Era a sentença máxima que poderia ser imposta. Antes que a sentença fosse proferida pelo juiz Powers, Gosney foi perguntada 2 vezes se tinha algo que queria dizer. Ambas as vezes, ela disse não. Fora do tribunal, o promotor Moser tocou nesse assunto e sublinhou o que ele disse ser uma falta de remorso. Ele declarou: Algum de vocês ouviu as palavras "sinto muito"? Algum de vocês ouviu "eu peço desculpas por isso" ao povo do condado de Butler e à nação que acompanhou este caso? Hamilton seria o próximo a ser sentenciado, mas foi adiado. Era necessária uma audiência antes para determinar se Hamilton precisaria se registrar como um agressor violento. Seu advogado de defesa, Jeremy Evans, argumentou que Hamilton não era o agressor principal no caso e que não havia evidências de que ele tivesse amarrado James ou seus irmãos. Ele admitiu que Hamilton comprou corda apenas 2 dias antes de James ser morto e admitiu que ele havia dito a Gosney como amarrar alguém, mas insistiu que não havia evidências para mostrar que Hamilton realmente havia sido quem amarrou as crianças. A família de Hamilton forneceria cartas escritas à mão para tentar garantir uma sentença mais leve. A esposa de Hamilton, Priscilla, com quem ele ainda era casado apesar de ter se mudado com Gosney, também forneceu uma carta que dizia: Minha experiência com James é que ele é um homem muito amoroso, gentil e atencioso. Ele criou minha filha desde os 6 meses de idade e nunca a machucou de forma alguma. Ele nunca foi forçado a ajudar com ela, mas estava mais do que disposto a fazê-lo. O promotor Moser revelou que, apesar dos argumentos do advogado de defesa de Hamilton, na verdade, havia admitido aos investigadores que havia amarrado e amordaçado James e seus 2 irmãos. De fato, Hamilton havia admitido ter socado e batido nas 3 crianças. Ele disse que Gosney sempre estava ameaçando amarrá-los antes de finalmente o fazer. Ele admitiu que comprou a corda, jogou-a no chão para tentar assustar as crianças, mas quando elas ainda se comportavam mal, esta mesma corda foi usada para amarrar um bloco de concreto em James antes de ele ser jogado no rio Ohio. O promotor Moser disse que tanto a equipe de defesa quanto a família de Hamilton tinham direito à própria opinião, mas ele também tinha, acrescentando: Aconteceu por causa do mal nos corações de Gosney e do réu Hamilton. Ele fez coisas monstruosas com o pequeno Jimmy. Também havia sido revelado que o disco rígido que Gosney e Hamilton haviam descartado foi recuperado. Ele mostrava Gosney saindo da residência naquela noite com seus 3 filhos às 4h53 da manhã. Ela caminha até o lado da van e abre a porta.
Momentos depois, Hamilton vem da residência carregando o corpo sem vida de James. Ele o coloca na van, bate a porta e eles partem. James Hamilton foi condenado a um mínimo de 15 anos de prisão e um máximo de 19 anos, e foi ordenado a se registrar como agressor de crianças e agressor violento uma vez libertado. Antes da sentença ser proferida, Hamilton leu em voz alta um pedaço de papel. Ele se desculpou por suas ações, disse que sentia remorso e expressou sua esperança de que o corpo de James fosse recuperado do rio Ohio. Dói quando penso no que todos eles tiveram que passar naquela noite. Eu pensei que ela estava levando as crianças para algum lugar seguro. Quando descobri o que estava acontecendo, eu disse a ela para trazê-los de volta para casa e ela não me ouviu, lamentou o homem. Em março de 2021, o oficial Job Hoover e o detetive Tom McIntosh, que trabalharam incansavelmente no caso, receberam o prêmio de mérito do promotor do condado de Butler. Eles haviam sido os 2 detetives a conduzir os interrogatórios e obter uma confissão tanto de Gosney quanto de Hamilton. Reflexões finais. Era uma fria manhã de inverno quando James Hutchinson e seu irmão e irmã foram colocados na van da família por Brittany Gosney, a única pessoa na Terra que deveria estar lá por eles. Ela forçou suas 3 crianças confusas e com frio para fora do carro e tentou fugir rapidamente. Naquele breve momento, James fez a única coisa que podia pensar. Ele estendeu a mão para sua mãe. Ela pisou fundo no acelerador e partiu com James, se agarrando por sua vida enquanto o mundo tentava compreender como uma mãe poderia ser tão cruel. A busca pelo corpo de James continuou. Até hoje, seu corpo não foi recuperado, apenas aumentando ainda mais o luto daqueles que ele deixou para trás. Aqueles que realmente o amavam e se importavam com ele. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.